Ela foi demitida após crise de ansiedade na mansão do milionário. Quando suas mãos começaram a tremer na frente do patrão milionário, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seria demitida da única forma de sustento que tinha. Tudo por causa de algo que ela não conseguia controlar. Sua ansiedade. O suor frio escorria pela testa enquanto o chão parecia se mover sob seus pés. O coração acelerado batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. Era uma crise, daquelas que vinham sem avisar, sem pedir licença e que a deixavam completamente vulnerável. Mas ali, naquela mansão de mármore e cristal, vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. E fraqueza não tinha espaço no mundo dos ricos e poderosos. Ele a olhava de cima, com aquele sorriso de desdém que ela já conhecia tão bem. Não havia compaixão naqueles olhos, apenas desprezo. O mesmo desprezo que ele demonstrava toda vez que ela ousava ser humana. 15 anos. 15 longos anos dedicados àquela família. 15 anos acordando antes do sol nascer, dormindo depois das estrelas aparecerem. 15 anos de mãos calejadas, joelhos doloridos e costas cansadas. E tudo seria jogado fora em questão de minutos. Porque para ele ela não era uma pessoa. Era apenas mais uma peça descartável no seu império de luxo e frieza. Enquanto lutava para respirar, para não desmoronar completamente ali na frente de todos, uma única pergunta martelava em sua mente. Como chegou até ali? Como permitiu que sua dignidade fosse pisoteada por tanto tempo? Mas a verdade é que ela não tinha escolha. Ou pelo menos era isso que sempre acreditou. As contas não se pagavam sozinhas. Os filhos não se alimentavam com promessas. E empregos não eram fáceis de conseguir, especialmente para mulheres como ela. Então, ela engoliu a humilhação. Abaixou a cabeça e tentou segurar as lágrimas que insistiam em cair. Mas naquele dia algo mudou. Naquele exato momento, enquanto ele pronunciava as palavras mais cruéis que ela já ouvira, uma pequena chama começou a acender dentro do seu peito. Uma chama que logo se transformaria em um incêndio de coragem, determinação e renascimento, porque às vezes precisamos ser quebradas para descobrir o quanto somos fortes. Se você já passou por alguma injustiça no trabalho ou conhece alguém que passou, deixe nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão vivendo essa dor agora mesmo. Mas para entender como Joana chegou naquele momento devastador, precisamos voltar alguns meses. Voltar para quando tudo ainda parecia estar no lugar, quando ela ainda acreditava que sua lealdade seria recompensada, quando ainda tinha esperanças de que 15 anos de dedicação significavam alguma coisa. Era uma segunda-feira comum quando Joana acordou às 5 da manhã. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já estava programado para aquele horário depois de tantos anos na mesma rotina. Levantou-se devagar, sentindo as dores nas costas que se tornaram suas companheiras fiéis, e foi até o pequeno banheiro do apartamento de 2 cômodos, onde morava com a filha. Olhou-se no espelho enquanto lavava o rosto com água fria. 52 anos. Quando foi que ficou tão velha? As rugas ao redor dos olhos pareciam ter se multiplicado da noite para o dia. Os cabelos grisalhos insistiam em aparecer, mesmo com a tintura barata que comprava no mercado todo mês. Mas eram os olhos que mais a assustavam. Olhos cansados. Olhos de quem carregava o peso do mundo nos ombros. As horas passavam lentamente naquela manhã. Joana já estava no 3º quarto, trocando lençóis e arrumando travesseiros com a precisão de quem fazia aquilo no automático. Mas sua mente estava inquieta. Aquela sensação estranha no peito não passava. Pelo contrário, parecia crescer a cada minuto. Respirou fundo, tentando se acalmar. Não era a primeira vez que sentia isso. Nos últimos meses, crises de ansiedade tinham se tornado parte da sua rotina. Começava sempre da mesma forma, um aperto no peito, a respiração ficando curta, as mãos suando frio, o coração acelerando como se estivesse correndo uma maratona. No início, ela ignorou os sintomas. Achava que era apenas cansaço,
estresse do dia a dia, preocupações com as contas. Mas as crises foram ficando mais frequentes, mais intensas. Teve uma vez que precisou se trancar no banheiro da área de serviço por 20 minutos, esperando a taquicardia passar, rezando para que ninguém percebesse. Nunca contou para ninguém, especialmente não para a família Lima. Demonstrar fraqueza ali era pedir para ser substituída. E Joana não podia perder esse emprego. Não agora, não quando estava tão perto de ver a filha se formar. Terminou de arrumar o quarto da filha mais velha dos Lima, Isabela. 23 anos, cursando medicina em uma universidade particular caríssima, morando de favor na mansão enquanto estudava. O quarto era uma bagunça completa, roupas jogadas no chão, maquiagens espalhadas pela penteadeira, pratos sujos sobre a escrivaninha. Joana recolheu tudo com paciência. Já estava acostumada. Isabela nunca limpava nada. Por que faria se tinha alguém pago para isso? Às vezes, quando pegava as roupas de marca jogadas de qualquer jeito, Joana pensava em quanto aquilo custava. Uma única blusa provavelmente valia mais que seu salário de um mês inteiro. Mas não era inveja que sentia. Era apenas um cansaço profundo de ver tanto desperdício, tanta falta de noção. Essas pessoas nunca souberam o que era passar necessidade. Nunca dormiram preocupadas se teriam comida na mesa no dia seguinte. Nunca precisaram escolher entre comprar remédio ou pagar a conta de luz. Enquanto dobrava as roupas limpas na cômoda, ouviu passos no corredor. Era Dona Beatriz, a esposa do Sr. Eduardo. Uma mulher elegante, sempre impecavelmente vestida e maquiada, mesmo às 10 da manhã de uma segunda-feira comum. Seu salto alto batia no chão de mármore com um som que ecoava por toda a casa. Joana, preciso que hoje você dê uma atenção especial à sala de jantar e à cozinha. Teremos um jantar importante hoje à noite. Investidores do Eduardo virão aqui. Tudo precisa estar perfeito. Impecável, entendeu? Sim, senhora Beatriz. Pode deixar, respondeu Joana, mantendo o olhar baixo como sempre fazia. Dona Beatriz a olhou de cima a baixo, com aquela expressão crítica que Joana conhecia tão bem. E vista-se adequadamente. Nada de aparência desleixada. Nossos convidados não podem ver empregadas mal apresentadas circulando pela casa. Joana engoliu seco. Seu uniforme estava limpo e passado, como sempre, mas sabia que não adiantava argumentar. Apenas acenou com a cabeça e esperou que a patroa se afastasse antes de deixar escapar um suspiro cansado. Desceu para a cozinha, onde Dona Célia já preparava o almoço. O cheiro de comida temperada fez seu estômago roncar novamente. Já passava das 11 e ela não tinha comido nada desde o pão com margarina de manhã cedo. Dona Célia, posso pegar um copo de água? Perguntou com delicadeza. A cozinheira, uma mulher robusta de uns 60 anos, olhou para ela com preocupação. Pode sim, filha. E pegue umas bolachas também. Você está com uma cara péssima hoje. Tá se alimentando direito? Joana pegou o copo de água e bebeu devagar. Estou sim, Dona Célia. É só cansaço. Cansaço nada. Você tá ficando cada vez mais magra, menina. E essas olheiras, tá dormindo bem? Antes que Joana pudesse responder, Dona Márcia entrou na cozinha com seu jeito autoritário de sempre. O almoço vai ficar pronto. Que horas, Célia? A família vai comer 12:00 em ponto e não pode ter atraso. Dona Célia revirou os olhos assim que a governanta virou as costas. Joana quase sorriu. Pelo menos alguém ali tinha a coragem que ela não tinha. Voltou para suas tarefas, agora focada em deixar a sala de jantar impecável para o tal jantar importante. Limpou cada centímetro da mesa de mogno, poliu os castiçais de prata, ajeitou as cadeiras estofadas, passou pano em cada pedaço de cristal do lustre gigantesco que pendia do teto. Enquanto trabalhava, sua mente não parava. Pensava na filha, Amanda, que estava naquele momento assistindo aulas na escola técnica. Pensava em como seria bom poder dar uma vida melhor para ela. Uma vida onde não precisasse se humilhar por um salário mínimo. Uma vida onde pudesse escolher, não apenas sobreviver. Amanda era sua razão de viver. 20 anos, inteligente, dedicada, sonhadora.
Tudo o que Joana não pôde ser. A menina trabalhava aos finais de semana em uma lanchonete para ajudar nas despesas, mesmo Joana insistindo que ela devia focar apenas nos estudos. Mas Amanda herdou da mãe essa teimosia, essa determinação de não depender de ninguém. O celular vibrou no bolso do uniforme. Era uma mensagem de Amanda. Mãe, consegui uma entrevista para estágio no hospital. É remunerado. Vou fazer na sexta-feira. O coração de Joana se encheu de orgulho e esperança. Digitou rapidamente. Que orgulho, minha filha. Você vai conseguir. Te amo. Aquela mensagem foi como um sopro de energia. Renovou suas forças. Lembrou-a do porquê aguentava tudo aquilo. Cada sacrifício valia a pena se significasse um futuro melhor para Amanda. Terminou a sala de jantar em tempo recorde e partiu para a limpeza da cozinha. Dona Célia já tinha servido o almoço para a família e estava terminando de lavar as panelas. Joana pegou um pano e começou a secar, trabalhando em silêncio ao lado da cozinheira. Foi então que ouviu vozes alteradas vindo da sala de jantar. Era o Sr. Eduardo, claramente irritado com algo. Joana e Dona Célia trocaram olhares preocupados. Quando ele ficava assim, todos na casa sofriam as consequências. Isso é incompetência, puro amadorismo. Como você deixou isso acontecer? Gritava ele com alguém ao telefone. Não quero desculpas. Quero resultados. Se não consegue fazer seu trabalho direito, vou encontrar alguém que consiga. A ligação foi encerrada com força. Joana ouviu o som do celular sendo jogado sobre a mesa. Então, passos pesados se aproximando da cozinha. Seu coração começou a acelerar. Aquela sensação de aperto no peito voltou mais forte dessa vez. Sr. Eduardo entrou na cozinha com o rosto vermelho de raiva. Onde está minha esposa? Perguntou rispidamente. Ela subiu para o quarto, senhor, respondeu Dona Célia com calma. Ele resmungou algo ininteligível e virou-se para sair, mas então parou e olhou ao redor da cozinha com olhos críticos. Espero que esta cozinha esteja impecável para hoje à noite. Não vou tolerar nenhum deslize. Este jantar é importante demais. Sim, senhor. Está tudo sob controle, garantiu Dona Célia. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando um rastro de tensão no ar. Joana soltou a respiração, que nem percebeu estar segurando. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto continuava secando os pratos. Dona Célia tocou seu braço gentilmente. Você está bem, filha? Está tremendo. Estou sim. É só o nervosismo dele que me deixa assim. Mas era mentira. Não era só isso. O aperto no peito estava pior. A respiração, mais difícil. A sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer, mais intensa. Seu corpo estava tentando avisá-la. Mas avisar do quê? Fique até o final para descobrir o que aconteceu naquele jantar, que mudou a vida de Joana para sempre. Você não vai acreditar na reviravolta dessa história. A tarde passou em uma correria constante. Joana e as outras empregadas transformaram a casa em um verdadeiro cenário de revista. Tudo brilhava, tudo cheirava a limpeza, tudo estava milimetricamente no lugar. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens de terno caro, mulheres com vestidos de grife, todos exalando riqueza e poder. Joana foi instruída a circular pela sala, servindo bebidas e aperitivos, algo que não costumava fazer. Geralmente ficava nos bastidores, mas hoje todos os funcionários disponíveis estavam sendo utilizados para impressionar os investidores. E foi exatamente ali, no meio daquela sala cheia de gente importante, que tudo desmoronou. Joana segurava a bandeja de prata com canapés delicados, circulando pela sala, com passos medidos e cuidadosos. Seu uniforme havia sido trocado por um mais formal, completamente preto, que a fazia sentir ainda mais invisível. E talvez fosse melhor assim. Invisibilidade era segurança naquele ambiente. Os convidados conversavam em grupos, rindo alto, gesticulando com taças de champanhe que custavam mais do que Joana ganhava em uma semana. Falavam sobre investimentos, ações na bolsa, viagens internacionais, como se fossem assuntos cotidianos. Para eles eram. Sr. Eduardo estava no centro das atenções, como sempre. Contava alguma história sobre um negócio bem-sucedido, e todos ao redor
riam nas horas certas, concordavam nos momentos apropriados. Era uma dança social que Joana observava de fora, sem nunca fazer parte. Ela ofereceu a bandeja para um grupo de 3 homens. Um deles pegou um canapé sem sequer olhar para ela. Os outros nem notaram sua presença. Era assim que funcionava. Empregados eram como fantasmas, presentes, mas não realmente ali. Foi quando sentiu o primeiro sinal. Um leve tremor nas mãos que segurava a bandeja. Não, pensou. Não agora, por favor, não agora. Respirou fundo discretamente, tentando controlar, mas o aperto no peito já estava começando. Aquela sensação sufocante de que o ar estava acabando, de que o teto estava descendo, de que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Seguiu para a cozinha rapidamente, depositando a bandeja vazia sobre o balcão. Dona Célia estava ocupada finalizando os pratos principais e nem percebeu o estado de Joana. Melhor assim. Não queria preocupar ninguém. Não queria dar explicações que ela mesma não entendia completamente. Bebeu um copo de água gelada, apoiando-se na pia. Suas mãos tremiam visivelmente agora. O coração disparava cada vez mais rápido. Suor frio escorria pelas costas, fazendo o uniforme grudar na pele. Vai passar, dizia para si mesma. Sempre passa. Respira fundo. Acalma. Vai passar. Mas não estava passando. Estava piorando. Joana, preciso que você leve esses pratos para a mesa. Rápido, antes que esfriem, ordenou Dona Célia, empurrando uma bandeja pesada em suas mãos. Ela quis dizer que não conseguia. Quis explicar que estava tendo uma crise. Mas as palavras não saíam. Apenas acenou com a cabeça e pegou a bandeja, mesmo sentindo que suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Caminhou de volta para a sala de jantar, onde os convidados já estavam sentados à mesa. A enorme mesa de mogno que ela havia polido tão cuidadosamente pela manhã, agora estava repleta de cristais, pratarias e louças finas. 20 pessoas esperavam para serem servidas. Começou pelos convidados mais distantes do Sr. Eduardo. Seus movimentos eram mecânicos, automáticos. Colocava os pratos na frente de cada pessoa. Murmurava um baixo bom apetite, seguia para o próximo. Mas as mãos não paravam de tremer. E agora, ela sentia tontura também. A sala parecia girar lentamente. As vozes ao redor soavam distantes, abafadas, como se estivesse debaixo d'água. Estava na metade da mesa quando aconteceu. Ao se inclinar para colocar um prato na frente de uma senhora elegante, de cabelos loiros, sua mão tremeu violentamente. O prato oscilou. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, escorregou de seus dedos. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela sala inteira. Silêncio absoluto. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se viraram para ela. Joana ficou paralisada, olhando para os pedaços de porcelana branca espalhados pelo chão de mármore, para o molho escuro manchando o tapete persa, que provavelmente valia mais que sua casa inteira. Desculpe, conseguiu sussurrar. Me desculpem, eu... As palavras morreram em sua garganta. Não conseguia respirar. Literalmente não conseguia puxar ar para dentro dos pulmões. O peito estava tão apertado que doía. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Suas pernas começaram a fraquejar. Tentou se apoiar na cadeira mais próxima, mas suas mãos estavam tão trêmulas, tão suadas, que não conseguiu segurar. E então, na frente de 20 estranhos elegantes e do patrão que a empregava há 15 anos, Joana sentiu seus joelhos cederem. Caiu. Ali mesmo, no meio da sala de jantar impecável, cercada por cacos de porcelana cara e molho derramado. Caiu de joelhos, levando as mãos ao peito, lutando desesperadamente por ar que parecia não existir mais. Alguém gritou. Vozes começaram a se sobrepor, cadeiras sendo arrastadas, passos apressados, mas tudo soava distante, irreal, como se ela estivesse assistindo de fora do próprio corpo. Então, ouviu a voz dele, alta, clara, cortante como uma lâmina. Pelo amor de Deus! Que ridículo!
Que absurdo é esse? Senhor Eduardo estava de pé, o rosto vermelho não de preocupação, mas de pura raiva. Raiva por ter sido constrangido na frente de seus investidores importantes. Raiva por aquela empregada incompetente ter arruinado seu jantar perfeito. Joana tentou se levantar. Quis pedir desculpas novamente. Quis explicar que não estava bem, que não era de propósito, que nunca quis causar problemas. Mas só conseguia ofegar, tremendo violentamente enquanto lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. Dona Beatriz apareceu ao lado do marido, a expressão uma mistura de horror e constrangimento social. Eduardo, ela precisa de ajuda. Acho que está passando mal. Passando mal é frescura. Pura encenação para chamar atenção. 15 anos trabalhando aqui e nunca vi tamanha falta de profissionalismo. Ele se virou para os convidados com um sorriso forçado e falso. Peço desculpas pela cena constrangedora. Às vezes é difícil encontrar funcionários de qualidade nos dias de hoje, mas não se preocupem, vamos resolver isso rapidamente. Então voltou-se para Joana com olhos frios e cruéis. Levante-se. Imediatamente. Está fazendo papel de ridícula na frente dos meus convidados. Ela tentou. Deus sabe como tentou. Mas suas pernas não respondiam. Seu corpo inteiro tremia como uma folha ao vento. Os soluços vinham misturados com tentativas desesperadas de respirar. Foi quando Dona Célia chegou correndo, acompanhada por Dona Márcia. Pegaram Joana pelos braços, uma de cada lado, e a levantaram com dificuldade. Ela mal conseguia ficar em pé. Todo o seu peso estava apoiado nelas. Levem essa mulher para fora da minha vista. Agora, ordenou o Sr. Eduardo com desprezo. Elas a arrastaram para a cozinha, enquanto Joana ouvia fragmentos das conversas voltando à mesa. O Sr. Eduardo fazia alguma piada sobre a situação, e risadas forçadas ecoavam pela sala. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela fosse apenas um pequeno inconveniente já esquecido. Na cozinha, sentaram-na em uma cadeira. Dona Célia trouxe água. Dona Márcia, surpreendentemente, pegou uma toalha úmida e passou em seu rosto suado. Respira, filha. Devagar. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Assim. Isso, continuou Dona Célia com voz maternal. Lentamente, muito lentamente, a crise começou a passar. A respiração foi voltando ao normal. O coração desacelerando. As mãos parando de tremer tão violentamente. Mas a humilhação permanecia. Aquela dor no peito que não era física. Aquela vergonha que queimava mais que qualquer febre. Sinto muito, conseguiu dizer entre soluços. Sinto muito. Não sei o que aconteceu. Shh! Não precisa pedir desculpas, menina. Você está doente. Precisa de um médico, disse Dona Célia. Não tenho dinheiro para médico e não posso faltar no trabalho. Ele vai me demitir. Depois do que aconteceu lá, ele vai me demitir. Dona Célia e Dona Márcia trocaram um olhar preocupado. Ambas sabiam que Joana estava certa, e não demorou muito para essa previsão se confirmar. 10 minutos depois, os pratos principais já tinham sido substituídos, o tapete recolhido para a limpeza, e o jantar continuava como se nada tivesse acontecido. Mas para Joana, tudo tinha acabado. Se você conhece alguém que sofre de ansiedade, compartilhe essa história. É importante mostrar que essa doença é real e precisa ser levada a sério. Sr. Eduardo entrou na cozinha com passos firmes e expressão fechada. Olhou para Joana ainda sentada, ainda pálida, ainda tremendo levemente. E então disse as palavras que ela tanto temia ouvir. Você está demitida. 3 palavras. Apenas 3 palavras que destruíram 15 anos de dedicação, de sacrifício, de lealdade inabalável. 3 palavras ditas com a mesma frieza com que se descarta um papel amassado no lixo. Joana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo esperando, mesmo sabendo que isso ia acontecer, ouvir aquelas palavras em voz alta tornou tudo dolorosamente real. Senhor Eduardo, por favor, conseguiu sussurrar com a voz fraca. Foi só um momento. Eu não estava bem. Nunca aconteceu antes. Por favor, me dê mais uma chance. Ele a olhou com um desdém tão profundo que ela sentiu vontade de desaparecer. Mais uma chance?
Você me humilhou na frente dos investidores mais importantes da minha carreira, fez um verdadeiro showzinho teatral caindo no chão, chorando, tremendo como se estivesse possuída. E quer que eu te dê mais uma chance? Eu estava tendo uma crise de ansiedade, senhor. É uma doença. Eu não conseguia controlar. Ansiedade? Ele soltou uma risada seca e cruel. Isso é desculpa de gente fraca, de gente que não aguenta a pressão. Trabalhei a vida inteira sob pressão e nunca tive essas frescuras de ansiedade ou depressão. Sabe por quê? Porque sou forte. Porque não fico inventando doencinhas imaginárias para justificar incompetência. Cada palavra era uma facada, mas ele não tinha terminado. 15 anos, Joana. 15 anos e você nunca foi nada além de medíocre. Sempre fez o mínimo necessário. Nunca se destacou. Nunca foi exemplar. E agora isso. Destruir meu jantar, manchar meu tapete de 20 mil reais, constranger minha família? Você realmente acha que merece ficar? As lágrimas voltaram a escorrer, mas agora não eram só lágrimas de desespero. Eram lágrimas de raiva, de injustiça, de anos de humilhação engolida finalmente transbordando. Eu sempre fui pontual, nunca faltei. Trabalhei doente, trabalhei nos feriados, trabalhei sempre que o senhor precisou. Limpei essa casa como se fosse minha. Respeitei sua família. E agora, por um único momento de fraqueza, o senhor me trata como lixo? Ele deu um passo à frente, o rosto ainda mais vermelho. Não levante a voz para mim. Você esqueceu seu lugar. É uma empregada doméstica, facilmente substituível. Há centenas de mulheres lá fora dispostas a fazer seu trabalho por menos dinheiro e sem essas crises dramáticas. Dona Célia tentou intervir. Senhor Eduardo, com todo respeito, a Joana sempre foi uma boa funcionária. Ela só precisa de tratamento médico. Se o senhor pudesse... Eu não pedi sua opinião, Célia. E se não quer seguir o mesmo caminho que ela, sugiro que fique calada. Cortou ele rispidamente. A cozinheira recuou, mas manteve a mão no ombro de Joana em um gesto silencioso de apoio. Você tem até amanhã para retirar seus pertences. Não vou pagar nenhuma indenização porque você quebrou o contrato ao se comportar de forma inadequada e causar prejuízos materiais. Considere-se sortuda por eu não estar processando você pelo tapete arruinado. Isso é ilegal, senhor. Eu tenho direitos, trabalho registrado há 15 anos. O senhor não pode simplesmente... Posso e vou. Tente me processar se quiser. Vamos ver quem tem mais recursos para uma batalha judicial. Aposto que você nem tem dinheiro para contratar um advogado decente, disse ele com um sorriso maldoso. Agora saia da minha casa. Sua presença me enoja. Virou as costas e saiu, deixando um silêncio pesado na cozinha. Joana ficou ali, sentada, olhando para o chão, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. Dona Célia ajoelhou-se ao seu lado. Vem, filha. Vamos pegar suas coisas. Você não precisa ficar aqui nem mais um minuto. Com a ajuda da cozinheira, Joana conseguiu se levantar. Suas pernas ainda estavam fracas, mas a adrenalina da raiva estava começando a dar-lhe alguma força. Foi até o pequeno armário onde guardava sua bolsa e alguns pertences pessoais. Enquanto recolhia suas coisas, Dona Márcia se aproximou discretamente e colocou algo em sua mão. Eram algumas notas de dinheiro. Não é muito, mas vai ajudar com o ônibus e talvez alguma comida. E aqui meu número de telefone. Se precisar de uma referência para outro emprego, pode me ligar. Joana olhou surpresa para a governanta, que sempre foi tão fria com ela. Obrigada, conseguiu dizer. Dona Célia também empurrou uma marmita em suas mãos. Comida para você e sua filha hoje à noite. E quando melhorar, venha me visitar. Vou perguntar às minhas conhecidas se alguém está precisando de ajuda. A gente se ajuda, está bem? A gentileza dessas duas mulheres, que ela sempre achou que não gostavam dela, quase a fez desmoronar de novo. Mas não podia. Não ali. Precisava sair daquela casa com o mínimo de dignidade que ainda lhe restava. Atravessou a mansão pela última vez. Passou pela sala de jantar, onde o jantar continuava normalmente. Ouviu risadas, como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse existido. Saiu pela porta dos fundos.
A mesma porta que atravessou milhares de vezes durante 15 anos. A porta que entrou jovem, esperançosa, acreditando que trabalho duro era recompensado. E agora saía quebrada, humilhada, descartada. A noite estava fria. Ou talvez fosse só ela, tremendo de novo, mas não de ansiedade, de raiva, de medo, de incerteza sobre o futuro. O ônibus estava vazio naquele horário. Sentou-se no fundo e deixou as lágrimas caírem livremente. Ninguém para ver, ninguém para julgar. Apenas ela e sua dor. 45 minutos depois estava em frente ao prédio simples onde morava. Subiu os 3 lances de escada devagar, cada degrau parecendo uma montanha. Parou na frente da porta, respirou fundo, tentou limpar o rosto e entrou. Amanda estava na pequena sala estudando. Ao ver a mãe chegar mais cedo que o normal, levantou-se preocupada. Mãe, o que aconteceu? Por que voltou tão cedo? Joana tentou sorrir. Tentou dizer que estava tudo bem, mas as palavras não vieram. Apenas um soluço profundo e desesperado. E então Amanda estava ali, abraçando-a forte, e Joana finalmente desmoronou completamente. Perdi meu emprego, conseguiu dizer entre lágrimas. Me demitiram. Depois de 15 anos me jogaram fora como lixo. Amanda a levou até o sofá, sentou-se ao lado, segurou suas mãos. Conta tudo, mãe. O que aconteceu? E Joana contou. Cada detalhe humilhante. A crise de ansiedade. A queda. As palavras cruéis do Sr. Eduardo. A demissão sem piedade, tudo. Quando terminou, Amanda estava chorando também. Mas havia algo mais em seus olhos. Raiva. Uma raiva fria e determinada. Isso é ilegal, mãe. Ele não pode te demitir assim. Você tem direitos. Vamos procurar um advogado. Vamos processar esse homem miserável. Com que dinheiro, filha? Mal temos para pagar o aluguel do mês que vem. E ele deixou bem claro que tem recursos para me destruir em qualquer processo. Então a gente dá um jeito. Existem advogados que trabalham de graça para quem não pode pagar. Defensoria Pública. Alguma coisa. Você não pode deixar ele fazer isso e ficar impune. Mas Joana estava cansada demais para pensar em justiça. Cansada demais para lutar. Naquele momento, só queria dormir e acordar descobrindo que tudo não passou de um pesadelo horrível. Deixe um like se você acredita que todos merecem ser tratados com dignidade, independente da profissão. Pequenos gestos fazem diferença. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Joana. Acordava sem motivo para se levantar, sem rotina para seguir, sem lugar para ir. O apartamento pequeno parecia encolher ao seu redor, sufocando-a. Amanda assumiu o controle. Ligou para a escola dizendo que a mãe estava doente. Começou a fazer trabalhos extras na lanchonete. Pegou o dinheiro das economias que tinham guardado para emergências e comprou comida para a semana. Mas o dinheiro estava acabando rápido e Joana, em vez de procurar outro emprego, afundava cada vez mais em um buraco negro de depressão e desesperança. Até o dia em que algo mudou. Um telefonema que não esperava. Uma voz conhecida que trouxe uma pequena centelha de esperança. Uma centelha que ainda estava longe de ser uma chama. Mas era um começo. Uma semana se passou. 7 dias que pareceram uma eternidade. 7 dias em que Joana mal saía da cama, mal comia, mal falava. O mundo lá fora continuava girando, mas para ela tinha parado completamente naquele jantar terrível. Amanda tentava de tudo. Fazia a comida preferida da mãe, que ficava intocada no prato. Contava histórias engraçadas do trabalho, que eram recebidas com silêncio vazio. Mostrava vagas de emprego no celular, que Joana olhava sem realmente ver. A depressão tinha se instalado como um peso esmagador sobre seu peito. Era diferente da ansiedade. A ansiedade era fogo, era agitação, era coração acelerado e pensamentos correndo. A depressão era o oposto. Era gelo, era paralisia. Era um vazio tão profundo que parecia não ter fim. Mãe, você precisa reagir, precisa se levantar. O aluguel vence semana que vem e a gente não tem dinheiro, dizia Amanda com desespero crescente na voz. Mas Joana apenas virava o rosto para a parede. Que diferença fazia? Trabalhou a vida inteira e onde isso a levou?
Foi humilhada, descartada, tratada como nada. Para que se levantar? Para que tentar de novo? Para ser pisoteada mais uma vez? Era uma quinta-feira cinzenta quando o telefone tocou. Amanda atendeu porque Joana não tinha energia nem para isso. Alô? É da casa da Joana? Aqui é Célia, a cozinheira da casa dos Lima. O coração de Amanda acelerou. Dona Célia, como está? Estou bem, querida, mas liguei para saber da sua mãe. Como ela está? Amanda olhou para o quarto onde Joana estava deitada há horas. Não está bem, Dona Célia. Acho que está com depressão. Não come direito, não sai da cama, não quer procurar emprego. Estou muito preocupada. Do outro lado da linha, Dona Célia suspirou pesadamente. Imaginei que fosse assim. Olha, não sei se vai ajudar, mas eu frequento um grupo de mulheres na igreja aqui do bairro. A gente se reúne toda quinta-feira à noite. São mulheres que passaram por situações difíceis, que se apoiam, que compartilham experiências. Tem uma assistente social voluntária, que dá orientações sobre direitos trabalhistas, saúde mental, essas coisas. Acho que sua mãe precisava conhecer esse grupo. Amanda anotou rapidamente o endereço e o horário. Muito obrigada, Dona Célia. Vou tentar convencê-la a ir. A senhora é muito gentil. A gente que trabalha nessa vida dura precisa se ajudar, menina. Diz para sua mãe que ela não está sozinha. E que as mulheres do grupo vão acolhê-la de braços abertos. Quando desligou, Amanda foi até o quarto determinada. Mãe, levanta. Você vai tomar um banho, se arrumar e a gente vai sair. Joana nem se moveu. Não quero sair. Deixa eu em paz. Não vou deixar. Você é minha mãe. Você que sempre me ensinou a ser forte, a não desistir, a lutar pelos meus sonhos. E agora eu vou te ensinar a mesma coisa. Levanta! Havia algo na voz de Amanda, uma firmeza que não aceitava não como resposta, que fez Joana finalmente olhar para ela. Viu lágrimas nos olhos da filha, lágrimas de preocupação, de medo, de amor, e foi esse amor que a fez se mover. Não por ela mesma, mas pela filha que não merecia ter uma mãe quebrada, derrotada. Levantou-se devagar, como se cada movimento doesse. Foi até o banheiro, tomou um banho morno, vestiu uma roupa limpa. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que via refletida. Olhos fundos, rosto pálido, expressão vazia. Quem era aquela pessoa? Amanda a levou de ônibus até uma igreja simples em um bairro próximo. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com uma pequena salinha nos fundos onde mulheres de várias idades se reuniam em círculo. Dona Célia estava lá, e ao ver Joana, levantou-se imediatamente para abraçá-la. Que bom que você veio, filha. Vem, senta aqui comigo. Havia cerca de 15 mulheres no grupo, jovens, idosas, de todas as cores e tamanhos, mas todas com algo em comum nos olhos. Dor, luta, sobrevivência. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil se apresentou como Dona Rosa, a coordenadora do grupo. Bem-vinda. Aqui é um espaço seguro. Tudo o que é dito aqui, fica aqui. Não há julgamentos, apenas apoio e amor. Quer se apresentar e contar um pouco da sua história? Joana hesitou, mas algo naquele ambiente acolhedor, naqueles rostos compreensivos, a fez querer falar. E então, pela primeira vez desde a demissão, ela contou sua história completa para estranhas que de repente pareciam amigas. Falou sobre os 15 anos de trabalho, sobre a ansiedade que nunca tratou, sobre a humilhação no jantar, sobre a demissão cruel, sobre a depressão que a consumia. E enquanto falava, lágrimas corriam livremente, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de finalmente ser ouvida, de finalmente ser vista. Quando terminou, várias mulheres no grupo tinham lágrimas nos olhos também. E então começaram a compartilhar suas próprias histórias, histórias de abuso no trabalho, de patrões cruéis, de direitos negados, de lutas vencidas e batalhas ainda em andamento. Uma mulher chamada Vera contou como foi demitida grávida e conseguiu seus direitos na justiça. Outra, Luciana, falou sobre como superou depressão severa após perder o marido e o emprego no mesmo ano. Mais uma, Solange, compartilhou como abriu um pequeno negócio de costura depois de ser despedida sem justa causa.
Joana ouviu cada história com atenção crescente. Não estava sozinha. Não era a única. Aquela dor que parecia tão particular, tão isolada, era na verdade compartilhada por tantas outras mulheres. Inscreva-se no canal para acompanhar como Joana vai superar essa fase difícil. Histórias reais de mulheres reais precisam ser contadas. Depois que todas compartilharam, a assistente social, uma jovem chamada Daniela, tomou a palavra. Joana, pelo que você contou, a demissão foi completamente ilegal. Você foi dispensada por motivo de doença, o que é proibido por lei. Além disso, 15 anos de trabalho registrado garantem direitos significativos. Aviso prévio, férias proporcionais, 13º, FGTS. Você tem um caso muito forte. Mas eu não tenho dinheiro para advogado, disse Joana com a voz fraca. Não precisa. Existe a Defensoria Pública que atende gratuitamente, e eu posso te ajudar a organizar toda a documentação necessária. Sua carteira de trabalho está registrada? Está. Sempre esteve. Ele sempre fez tudo certinho nessa parte, pelo menos. Ótimo. Então você tem provas de tudo. Amanhã mesmo a gente vai juntar seus documentos e marcar um atendimento na defensoria. Você não vai deixar esse homem se safar impune. Pela primeira vez em uma semana, Joana sentiu algo além de desespero e vazio. Sentiu uma pequena faísca. Não era esperança ainda, mas era algo. Era o primeiro passo para talvez, um dia, voltar a acreditar que merecia melhor. O encontro terminou com todas as mulheres formando um círculo de mãos dadas. Dona Rosa fez uma oração simples, mas poderosa. Pediu força para cada uma delas. Pediu justiça. Pediu recomeços. E Joana, que há anos não rezava, se pegou dizendo amém com convicção. Quando saiu da igreja com Amanda, a noite estava clara e estrelada. O ar frio entrou em seus pulmões e, pela primeira vez em dias, não doeu respirar. A filha segurou sua mão. Orgulhosa de você, mãe. Joana apertou a mão de volta. Ainda não estava bem. Ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas talvez, só talvez, houvesse luz no fim do túnel. Nos dias seguintes, com a ajuda de Daniela, reuniu todos os documentos. Carteira de trabalho, recibos de pagamento que guardava religiosamente, até algumas fotos que tinha tirado na mansão ao longo dos anos. Cada papel era uma prova. Cada documento, uma arma contra a injustiça. A Defensoria Pública marcou o atendimento para a semana seguinte. O advogado designado, um homem jovem, mas experiente, chamado Dr. Marcos, analisou o caso com atenção. E depois de alguns minutos, ele olhou para Joana com um sorriso. Você tem um caso excelente. Esse homem vai ter que pagar caro pelo que fez. Joana sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo, era esperança. Pequena, frágil, mas ali. E junto com a esperança veio outra coisa. Raiva. Não a raiva destrutiva e amarga, mas a raiva que impulsiona. A raiva que diz, você não vai me destruir, eu vou me levantar. E ela iria. De alguma forma ela iria. O processo foi protocolado em uma manhã fria de segunda-feira. Joana segurava o número do protocolo nas mãos como se fosse o documento mais precioso do mundo. Em muitos sentidos, era. Era a prova física de que ela não tinha aceitado calada, de que tinha coragem de lutar, de que sua dignidade valia alguma coisa. Doutor, Marcos explicou que o processo poderia demorar meses, talvez até 1 ou 2 anos. O sistema de justiça era lento, mas ele estava confiante. A demissão por doença era claramente ilegal. Os 15 anos de trabalho registrado garantiam uma indenização significativa. E as testemunhas Dona Célia e Dona Márcia já tinham concordado em depor a favor de Joana. Quando o Sr. Eduardo Lima for notificado, ele provavelmente vai tentar um acordo extrajudicial. Homens como ele não gostam de ter seu nome sujo em processos trabalhistas. É ruim para a imagem, explicou o advogado. Mas não aceite qualquer oferta. Vamos esperar uma proposta justa. Joana acenou com a cabeça, ainda processando tudo. Estava realmente fazendo isso. Estava processando um homem milionário. Um homem que poderia esmagá-la com seus recursos. Mas não era só por ela.
Era por todas as mulheres que foram tratadas como descartáveis. Era pela Amanda, para que ela crescesse sabendo que injustiças não devem ser toleradas. Era por todas aquelas mulheres do grupo de apoio que compartilharam suas dores. Mas o processo legal era apenas uma parte da sua jornada. A outra parte, igualmente importante, era cuidar de si mesma. E isso começava pelo tratamento da ansiedade que ignorou por tanto tempo. Daniela, a assistente social do grupo, a ajudou a marcar uma consulta no posto de saúde do bairro. Conseguiu encaixar Joana com uma psicóloga da rede pública, doutora Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos gentis e sorriso encorajador. A primeira sessão foi difícil. Joana nunca tinha falado sobre seus sentimentos com um profissional. Sempre engoliu tudo, guardou tudo, acreditando que era fraqueza demonstrar que não estava bem. Mas ali, naquele consultório simples com paredes azuis claras, ela se permitiu ser vulnerável. Contou sobre as crises de ansiedade que começaram há 2 anos, sobre o aperto no peito, as mãos trêmulas, a sensação de morte iminente, sobre como tentou ignorar, achando que ia passar sozinho, sobre a humilhação de ter uma crise na frente de tantas pessoas. Doutora Patrícia ouviu tudo com atenção e paciência. Joana, ansiedade não é frescura. Não é fraqueza. É uma doença real que precisa de tratamento. Você provavelmente desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada, agravado pelo estresse crônico do trabalho e pela falta de apoio. Vamos trabalhar isso juntas. Começaram sessões semanais. Doutora Patrícia ensinou técnicas de respiração, de aterramento, de reconhecer os sintomas antes que a crise se instalasse completamente. Ensinou que a ansiedade não era inimiga, mas um sinal do corpo pedindo atenção, cuidado, descanso. Além da terapia, a médica do posto receitou medicação ansiolítica e antidepressiva. Joana hesitou no início. Remédios controlados pareciam coisa séria, coisa de gente realmente doente. Mas Amanda insistiu. Mãe, você está realmente doente. E não tem vergonha nenhuma nisso. Toma os remédios. E ela tomou. E lentamente, muito lentamente, sentiu diferença. A névoa da depressão começou a clarear. O peso no peito ficou mais leve. Não sumiu completamente, mas ficou mais tolerável. Conseguia levantar da cama. Conseguia tomar banho sem parecer uma tarefa hercúlea. Conseguia comer e sentir o gosto da comida. Mas restava ainda uma questão urgente: dinheiro. O processo daria resultado eventualmente, mas no presente as contas não paravam de chegar. O aluguel estava atrasado, a conta de luz em vermelho, o gás tinha acabado e elas cozinhavam com uma chapa elétrica velha que Amanda conseguiu emprestada de uma vizinha. Preciso trabalhar, disse Joana em uma das reuniões do grupo de mulheres. Não posso ficar esperando o processo. Preciso de renda agora. Foi então que Vera, a mulher que tinha contado sua história de vitória judicial, fez uma sugestão. Por que você não trabalha por conta própria? Faxinas avulsas diarista. Você tem experiência, tem referências de anos, pode começar pequeno. Mas quem vai me contratar depois de tudo o que aconteceu? O senhor Eduardo pode falar mal de mim para todo mundo, argumentou Joana. Ele não vai. Ele não quer chamar atenção para o processo. E além disso, você tem nós. Cada uma aqui pode te indicar para alguém. Boca a boca funciona. Solidariedade entre mulheres funciona melhor ainda, respondeu Solange, e foi assim que começou. Vera indicou Joana para uma amiga que precisava de alguém para fazer faxina 2 vezes por semana. Dona Rosa indicou para o síndico do prédio onde morava. Luciana conseguiu mais 2 clientes através da igreja. Em 3 semanas, Joana tinha trabalho fixo 3 dias por semana e faxinas esporádicas nos outros dias. Não era o salário que recebia antes, mas era algo. Era independência. Era ela escolhendo para quem trabalhar. Era ela estabelecendo suas próprias regras. E a diferença era enorme. Os clientes a tratavam com respeito. Agradeciam seu trabalho. Pagavam pontualmente. Ofereciam café, conversavam com ela como ser humano, não como móvel. Uma senhora idosa chamada Dona Carmen até insistia que Joana almoçasse com ela, porque não gostava de comer sozinha.
Comente aqui embaixo se você também acredita no poder das mulheres se apoiando. Juntas somos mais fortes. Era em uma dessas tardes na casa de Dona Carmen que Joana recebeu a notícia que esperava. Doutor. Marcos ligou, a voz animada do outro lado da linha. Joana, acabei de receber um contato do advogado do Sr. Eduardo Lima. Ele quer propor um acordo. O coração dela acelerou. Que tipo de acordo? Ele está oferecendo R$ 50.000 para encerrar o processo sem ir a julgamento. É uma quantia significativa, mas eu acho que podemos conseguir mais. Seu caso é forte. Se formos a julgamento, você pode ganhar o dobro ou até o triplo. Joana sentou-se devagar na cadeira da cozinha de Dona Carmen. R$ 50.000. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Era dinheiro para pagar todas as dívidas. Dinheiro para a faculdade de Amanda. Dinheiro para viver com dignidade enquanto construía seu próprio negócio. Mas havia algo mais importante que dinheiro. Havia princípios. Havia justiça. Quanto tempo demoraria um julgamento? Perguntou. De 1 a 2 anos, talvez mais. O sistema é lento, e ele tem recursos para protelar. Mas, como eu disse, você pode ganhar muito mais. Joana pensou nas outras mulheres do grupo, nas histórias que ouviu, nas injustiças que ainda aconteciam todos os dias. Pensou em como o Sr. Eduardo provavelmente continuaria tratando suas empregadas da mesma forma terrível, porque nunca teve consequências reais. Não quero o acordo, disse com firmeza surpreendente. Quero ir a julgamento. Quero que fique registrado o que ele fez. Quero que outras mulheres vejam que é possível lutar e ganhar. Do outro lado da linha, Dr. Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois ela ouviu um sorriso em sua voz. Você é uma mulher corajosa, Joana. Vamos fazer isso então. Vamos dar a ele a luta que merece. Quando desligou, Dona Carmen estava parada na porta da cozinha, tendo ouvido tudo. Seus olhos brilhavam com orgulho. Você fez a escolha certa, querida. Dignidade não tem preço. E Joana finalmente estava começando a acreditar nisso. As semanas se transformaram em meses. A rotina foi se estabelecendo. Trabalho como diarista durante o dia. Terapia uma vez por semana. Reuniões do grupo de mulheres toda quinta-feira. E lentamente Joana estava se reconstruindo. Não era a mesma pessoa de antes. Essa Joana era diferente, mais forte, mais consciente, mais disposta a lutar por si mesma. As cicatrizes ainda estavam ali, mas não doíam tanto quanto antes. E o melhor de tudo, Amanda tinha conseguido o estágio no hospital. Começaria no mês seguinte. O sorriso da filha quando recebeu a notícia foi a maior recompensa que Joana poderia ter. Tudo valia a pena por aquele sorriso, mas a história ainda não tinha terminado. O julgamento se aproximava, e com ele, um confronto que Joana tanto temia quanto esperava ansiosamente. 6 meses se passaram desde que o processo foi protocolado. 6 meses de transformação, de cura, de reconstrução. Joana não era mais aquela mulher quebrada que caiu de joelhos na sala de jantar da mansão. Era alguém novo, alguém mais forte. Mas o julgamento marcado para dali a 3 semanas trazia de volta algumas inseguranças. E se ela perdesse? E se o juiz acreditasse no Sr. Eduardo em vez de nela? E se toda aquela coragem, toda aquela luta fossem em vão? Doutor. Marcos percebeu sua ansiedade durante uma das reuniões preparatórias. Joana, seu caso é sólido. Temos documentação completa, testemunhas confiáveis, e a lei está do seu lado. Respira fundo. Você vai conseguir. Mas não era só a possibilidade de perder que a assustava. Era ter que ver aquele homem de novo, ter que estar na mesma sala que ele. Ter que reviver toda aquela humilhação publicamente, na frente de um juiz de advogados de estranhos. Doutora Patrícia trabalhou essas questões nas sessões de terapia. Prepararam estratégias de enfrentamento, técnicas de respiração caso a ansiedade voltasse durante o julgamento. Mantras para repetir mentalmente quando a voz cruel do Sr. Eduardo ecoasse em sua cabeça. Você não é mais aquela empregada invisível, dizia a psicóloga. Você é uma mulher que conhece seus direitos. Uma mulher que está lutando não só por si mesma, mas por todas as outras que virão depois. Lembra disso quando o medo bater.
As mulheres do grupo também se mobilizaram. Combinaram que todas iriam ao julgamento para apoiar Joana. Não dentro da sala, porque não era permitido, mas do lado de fora. Esperando, torcendo, mostrando que ela não estava sozinha. Isso vai dar certo, garantiu Vera, segurando as mãos de Joana durante uma das reuniões. Eu sei porque já passei por isso, e quando você ganhar, e você vai ganhar, outras mulheres vão se inspirar a fazer o mesmo. Você está abrindo caminho. Mas 2 semanas antes do julgamento, algo aconteceu. Algo que quase destruiu toda a confiança que Joana tinha construído. Era uma tarde tranquila. Ela estava limpando a casa de uma cliente nova, uma professora aposentada chamada Sônia, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era educada, profissional, mas havia algo sombrio por trás das palavras cordiais. Senhora Joana, meu nome é Henrique Tavares, sou advogado do senhor Eduardo Lima. O coração dela gelou, porque o advogado dele estava ligando diretamente para ela. Senhor, o senhor deveria estar falando com meu advogado, não comigo. Eu sei, mas achei que seria melhor uma conversa informal antes das coisas ficarem mais complicadas. Veja bem, o senhor Eduardo está disposto a aumentar a oferta de acordo. R$70 mil. É uma quantia excelente. Muito mais do que você ganharia trabalhando anos como diarista. Joana sentiu a raiva subir pela garganta. Já falei que não quero acordo, quero justiça. A voz do outro lado ficou mais fria. Justiça? Você tem certeza de que quer expor sua vida assim? Sabe que em um julgamento tudo vem à tona. Toda a sua história, suas dívidas, seus problemas mentais. A defesa vai questionar se você realmente tinha ansiedade ou se estava apenas fingindo para chamar atenção. Vai ser humilhante. Cada palavra era uma facada, mas Joana manteve a voz firme. Não tenho nada a esconder. E meus problemas mentais são resultado de anos trabalhando em condições estressantes para um patrão abusivo. Isso só fortalece meu caso. Houve uma pausa. Então o advogado mudou de tática. Olha, vou ser honesto com você. O senhor Eduardo tem recursos ilimitados. Ele pode protelar esse processo por anos, pode contratar os melhores advogados, pode tornar sua vida um inferno. 70 mil agora, ou anos de batalha judicial. Pense bem, já pensei. A resposta é não, disse Joana, e desligou antes que ele pudesse continuar. Mas suas mãos tremiam, não de ansiedade dessa vez, de raiva, de indignação. Tentativa de intimidação. Era exatamente isso, e quase funcionou. Porque mesmo sabendo que tinha razão, a dúvida começou a se infiltrar. E se ele realmente transformasse aquilo em uma batalha de anos? E se ela não aguentasse? Ligou imediatamente para Dr. Marcos e contou sobre a ligação. O advogado ficou visivelmente irritado. Isso é completamente antiético. Ele não pode te contatar diretamente. Vou registrar uma reclamação formal. E quanto à intimidação, é exatamente o que é. Sinal de desespero. Ele sabe que está perdendo. Isso deveria ter tranquilizado Joana. Mas não tranquilizou. A semente da dúvida estava plantada. Naquela noite, em casa, Amanda percebeu que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? E Joana contou tudo. Sobre a ligação. Sobre as ameaças veladas. Sobre os R$70 mil sendo oferecidos. Sobre como parte dela estava tentada a aceitar só para acabar logo com aquilo. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Então, pegou o celular e mostrou algo para a mãe. Era um post no Instagram de uma jovem que Joana não conhecia. A legenda dizia: Minha mãe trabalhou 20 anos para uma família rica. Foi demitida de forma injusta. Ela teve medo de lutar e até hoje se arrepende. Se você está passando por isso, não desista. Lute por seus direitos. Mãe, você não faz ideia de quantas mulheres estão te observando. Pode não saber, mas sua história vazou. As mulheres do grupo comentam. As pessoas falam. Você virou inspiração sem nem perceber. Se desistir agora, não é só você que perde. São todas elas também. As palavras de Amanda acertaram em cheio. Joana tinha pensado em si mesma, em sua luta pessoal, mas era maior que isso. Sempre foi.
Marque uma amiga que precisa ouvir essa história. Às vezes, a coragem que falta em nós pode ser encontrada nas histórias de outras mulheres. A semana que antecedeu o julgamento foi intensa. Dr. Marcos ensaiou com Joana as perguntas que provavelmente seriam feitas. Como ela deveria responder, como manter a calma, como não se deixar provocar pela defesa. Dona Célia e Dona Márcia também foram preparadas. Ambas tinham concordado em testemunhar, mesmo sabendo que isso poderia lhes custar o emprego. É o certo a fazer, disse Dona Célia simplesmente. Já vi muita injustiça naquela casa. Está na hora de alguém falar a verdade. Joana visitou doutora Patrícia para uma sessão extra. A psicóloga trabalhou técnicas de visualização. Imaginar o julgamento como uma conversa. Imaginar-se respondendo com calma e clareza. Imaginar a vitória. Você está pronta, afirmou doutora Patrícia no final da sessão. Mais pronta do que imagina. Acredite em si mesma. Na noite anterior ao julgamento, o grupo de mulheres se reuniu em um encontro especial. Todas em círculo, de mãos dadas, compartilhando palavras de encorajamento e força. Dona Rosa fez uma oração poderosa. Pediu por justiça. Pediu por coragem. Pediu por vitória não apenas para Joana, mas para todas as mulheres que foram e ainda são silenciadas. E quando o círculo se desfez, cada mulher abraçou Joana. Algumas choravam, outras sorriam com orgulho. Todas sabiam que aquele momento era histórico, não só para Joana, mas para todas elas. De volta para casa, Joana separou a roupa que usaria. Nada muito formal, mas digno. Simples, mas respeitável. Amanda ajudou a escolher, oferecendo opiniões sobre cores e combinações. Quando finalmente deitou para dormir, Joana esperava que a ansiedade a impedisse de descansar. Mas, curiosamente, dormiu profundamente. E sonhou. Sonhou com sua avó, que já havia partido anos atrás. No sonho, a velha senhora sorria e dizia: "Sempre soube que você era forte, menina. Vai lá e mostra para o mundo." Acordou com o primeiro raio de sol entrando pela janela. Era o dia que mudaria tudo. Levantou-se, tomou banho, vestiu-se com cuidado, olhou-se no espelho. A mulher refletida não era a mesma que começou essa jornada. Era alguém transformado, alguém que sabia seu valor. Amanda preparou um café reforçado. Comeram juntas em silêncio confortável. Não precisavam de palavras. O apoio estava ali, palpável, real. Às 8 horas, saíram de casa. O julgamento estava marcado para as 10. Dr. Marcos tinha pedido que chegassem cedo para últimos preparativos. No caminho, Joana viu mensagens no celular. Das mulheres do grupo, de Dona Célia, de clientes para quem trabalhava, todas desejando força e vitória. E quando finalmente chegou ao fórum, viu algo que a fez parar e engolir o choro. Lá estavam elas, todas as mulheres do grupo. Mais de 20, esperando, segurando cartazes, oferecendo abraços. Não estavam apenas apoiando Joana, estavam fazendo história. A sala de audiências era menor do que Joana imaginava. Fria, com paredes brancas e móveis de madeira escura. Cheirava a papel velho e ansiedade. Ou talvez fosse só ela, sentindo o coração acelerar enquanto entrava acompanhada de Dr. Marcos e Amanda. E então, ela o viu. Senhor Eduardo Lima, sentado do outro lado da sala com seus advogados caros em ternos impecáveis. Ele estava exatamente como ela lembrava. Postura arrogante, expressão de superioridade, como se aquilo tudo fosse apenas um inconveniente menor em sua vida perfeita. Os olhos dele se encontraram por uma fração de segundo, e naquele momento, Joana viu algo que não esperava. Ele desviou o olhar primeiro, como se não conseguisse sustentar o peso da culpa que carregava. Ou talvez fosse só desprezo. Difícil saber com homens como ele. Sente-se aqui, Joana, respira fundo. Você está preparada, sussurrou o Dr. Marcos, enquanto a guiava para a mesa. Amanda apertou sua mão antes de ir sentar-se nos bancos reservados ao público. Estou aqui, mãe. Não vou sair daqui. O juiz entrou, um homem de meia idade com expressão séria e cansada, de quem já viu todas as injustiças do mundo passarem por sua sala.
Todos se levantaram. A sessão foi oficialmente aberta. Processo número tal reclamante Joana Santos Silva contra reclamado Eduardo Henrique Lima, anunciou o escrivão. E começou. Dr. Marcos apresentou o caso de forma clara e contundente. 15 anos de trabalho registrado. Demissão ilegal por motivo de doença. Humilhação pública. Danos morais. Direitos trabalhistas não pagos. Cada palavra era uma flecha certeira. O advogado de defesa, um homem de uns 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, respondeu com o tom condescendente de quem acha que já ganhou. Meritíssimo, o que temos aqui é uma funcionária que não soube lidar com a pressão de um trabalho simples, que simulou uma crise para chamar atenção em um momento crucial de um jantar empresarial importante. E que agora tenta extorquir meu cliente com acusações infundadas. Cada palavra queimava, mas Joana manteve o rosto sereno. Não daria a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Gostaria de chamar a reclamante para depor, disse Dr. Marcos. Joana levantou-se. Suas pernas estavam firmes. Não tremiam como naquele dia terrível. Caminhou até a cadeira de depoimento, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade. E então, olhando diretamente para o juiz, começou a contar sua história. Contou sobre os 15 anos dedicados àquela família. Sobre as madrugadas acordando antes do sol, os dias trabalhando doente, os feriados longe da própria filha. Sobre como sempre foi pontual, dedicada, honesta. Contou sobre quando as crises de ansiedade começaram. Sobre como tentou esconder com medo de perder o emprego. Sobre o estresse constante, a pressão absurda, a falta de humanidade naquele ambiente. Sua voz estava firme, clara, sem tremer. E então chegou ao dia do jantar. Descreveu cada detalhe. O tremor nas mãos que não conseguia controlar, a falta de ar, a tontura. O prato caindo, a queda. E principalmente as palavras cruéis do Sr. Eduardo chamando aquilo de frescura, de encenação, de tentativa de chamar atenção. Ele me demitiu ali mesmo, disse Joana, sua voz finalmente carregando emoção. Na frente de todos. Sem piedade. Sem humanidade. Como se 15 anos de trabalho não significassem nada. Como se eu não fosse nada. O advogado de defesa se levantou para a sabatina. Tentou desacreditá-la com perguntas capciosas. Senhora Joana, não é conveniente que essa suposta crise tenha acontecido exatamente em um momento de alta pressão? Não parece uma forma de evitar responsabilidade por incompetência? Joana o encarou diretamente. Ansiedade não é conveniente, doutor. É doloroso. É aterrorizante. É real. E eu tenho laudos médicos comprovando meu diagnóstico. Tenho receitas de medicação. Tenho registro de tratamento psicológico. Quer ver? O advogado mudou de tática. E não é verdade que seu desempenho vinha caindo nos últimos meses? Que houve reclamações sobre seu trabalho. Nunca houve uma única reclamação formal registrada em 15 anos. Se houve problemas, ninguém me comunicou oficialmente. E mesmo que houvesse, demitir alguém por doença continua sendo ilegal, respondeu Joana com firmeza. Ela viu a satisfação no rosto de Dr. Marcos. Estava indo bem. Melhor do que bem. Gostaria de chamar a testemunha Célia Rodrigues, anunciou Dr. Marcos. Dona Célia entrou na sala com sua postura digna. Jurou dizer a verdade e começou seu depoimento. Falou sobre como Joana era uma funcionária exemplar. Como nunca faltava, nunca se atrasava, sempre fazia seu trabalho impecavelmente e principalmente falou sobre aquela noite. Eu vi quando ela começou a passar mal. Ela estava claramente doente, pálida, suando, tremendo. Tentei ajudar, mas o Sr. Eduardo não permitiu. Ele queria que ela continuasse servindo, mesmo vendo que ela não estava bem. E o que o Sr. Eduardo disse exatamente quando ela caiu? Perguntou o Dr. Marcos. Dona Célia respirou fundo. Ele disse que era frescura, que era encenação, que ela estava fazendo papel de ridícula. E quando a levamos para a cozinha, ele foi lá e a demitiu sem nem perguntar se ela precisava de ajuda médica. O advogado de defesa tentou desacreditar Dona Célia também, sugerindo que ela tinha algo contra o Sr. Eduardo. Mas a cozinheira manteve-se firme.
Trabalho há 20 anos para aquela família. Nunca tive problemas. Mas o que vi naquela noite foi desumano. E eu não posso ficar calada diante de injustiça. Depois foi a vez de Dona Márcia. A governanta, que sempre foi tão fria, tão distante, surpreendeu a todos com um depoimento emocionado. Falou sobre a cultura de medo naquela casa, sobre como os funcionários eram tratados como objetos descartáveis, sobre como viu outras empregadas serem demitidas por motivos injustos ao longo dos anos. Deixe seu like se você acredita que nenhum trabalhador merece ser tratado sem dignidade. Sua atitude pode mudar vidas. Chegou a vez do Sr. Eduardo depor. Ele subiu à cadeira de depoimento com a mesma arrogância de sempre. Jurou dizer a verdade, mas Joana duvidava que aquele homem soubesse o significado da palavra. Sr. Eduardo, pode descrever o que aconteceu na noite do jantar? Perguntou seu próprio advogado. Tínhamos um jantar importante com investidores. A funcionária estava servindo os pratos quando derrubou um na frente de todos. Depois caiu no chão, fazendo uma cena dramática. Constrangeu a mim, minha família e nossos convidados. Foi um comportamento completamente inadequado para uma empregada doméstica. A frieza nas palavras dele era assustadora. Não havia um pingo de compaixão, de reconhecimento de que estava falando sobre um ser humano que trabalhou para ele por 15 anos. Dr. Marcos se levantou para a sabatina e sua voz estava carregada de indignação contida. Senhor Eduardo, quando a senhora Joana caiu, o senhor em algum momento perguntou se ela precisava de ajuda médica? Não me pareceu necessário. Ela estava claramente em sofrimento. 3 testemunhas confirmaram que ela estava pálida, tremendo, sem conseguir respirar. E não lhe pareceu necessário oferecer ajuda? Pareceu-me teatro, manipulação. Teatro? A senhora Joana tem laudos médicos comprovando transtorno de ansiedade. Tem receitas médicas. Está em tratamento. Isso é teatro? O advogado dele interveio, mas Dr. Marcos continuou. O senhor não pagou aviso prévio. Não pagou férias proporcionais. Não pagou 13º. Demitiu uma funcionária de 15 anos por motivo de doença, o que é ilegal. E ainda assim, acha que está certo? Pela primeira vez, o Sr. Eduardo pareceu desconfortável. Ela causou prejuízos. Quebrou louça cara. Manchou um tapete de 20 mil reais. 20 mil reais em um tapete. Mas não pode pagar os direitos trabalhistas de uma funcionária que dedicou 15 anos de sua vida à sua família? Os senhores investidores presentes naquele jantar devem ter achado muito mais constrangedor ver um empregador tratando uma funcionária doente com tamanha crueldade do que ver um prato quebrado. O silêncio na sala era absoluto. Até o juiz olhava para o Sr. Eduardo com uma expressão que deixava clara sua opinião. Após horas de depoimentos, argumentações e apresentação de provas, o juiz finalmente bateu o martelo. Os trabalhos estão encerrados. A sentença será proferida em 15 dias. Até lá. Joana saiu daquela sala exausta, mas estranhamente leve. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Tinha olhado aquele homem nos olhos sem baixar a cabeça. Tinha lutado. Do lado de fora, as mulheres do grupo esperavam. Quando a viram, explodiram em aplausos e abraços. "Você foi incrível!" gritava Vera. "Maravilhosa!" completava Solange. Amanda a abraçou forte. "Tão orgulhosa de você, mãe. Tão orgulhosa. Agora era esperar." 15 dias até a sentença. 15 dias que pareceriam uma eternidade. Mas independente do resultado, Joana já tinha vencido algo muito maior. Tinha vencido o medo. Tinha vencido a vergonha. Tinha recuperado sua dignidade. E isso ninguém poderia tirar dela. Os 15 dias de espera foram uma montanha-russa emocional. Havia momentos em que Joana estava confiante, certa de que a justiça seria feita. E havia outros, especialmente de madrugada, quando o silêncio era ensurdecedor, em que a dúvida se infiltrava como uma sombra fria. E se o juiz acreditasse no Sr. Eduardo? E se aquele homem com seus advogados caros conseguisse distorcer a verdade? E se 15 anos de dedicação e sofrimento
fossem simplesmente descartados como irrelevantes. Doutora Patrícia a ajudou a gerenciar essas ansiedades. Joana, você fez sua parte. Apresentou provas, contou a verdade. Agora você precisa confiar no processo e cuidar de si mesma enquanto espera. Mais fácil falar do que fazer. Mas Joana tentou. Continuou trabalhando como diarista. Continuou frequentando as reuniões do grupo. Continuou tomando sua medicação e fazendo terapia. Continuou vivendo, mesmo com aquela espada pendendo sobre sua cabeça. Amanda estava prestes a completar seu primeiro mês de estágio no hospital. Todos os dias voltava para casa com histórias de pacientes, de procedimentos que assistiu, de conhecimentos que absorveu como uma esponja. Os olhos da menina brilhavam de uma forma que Joana não via há muito tempo. Era esperança, era futuro, era tudo pelo que tinha lutado. As mulheres do grupo estavam ansiosas também. Aquele caso tinha se tornado simbólico para todas elas. Não era só sobre Joana, era sobre cada empregada doméstica que já foi tratada como invisível, cada trabalhadora que engoliu humilhação por medo de perder o sustento. Cada mulher que teve seus direitos negados simplesmente porque quem estava do outro lado tinha mais dinheiro e poder. No 10º dia de espera, algo inesperado aconteceu. Joana estava limpando a casa de uma cliente quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitou, lembrando da ligação intimidatória do advogado do Sr. Eduardo, mas atendeu mesmo assim. Senhora Joana? Meu nome é Renata. Sou repórter do jornal local. Soube do seu caso através de uma amiga que frequenta o mesmo grupo que a senhora na igreja. Gostaria de fazer uma matéria sobre sua história, se a senhora permitir. O coração de Joana acelerou. Uma matéria? No jornal? Não sei se é uma boa ideia. O julgamento ainda não terminou. Exatamente por isso que é importante. Casos como o seu acontecem todos os dias. Trabalhadores domésticos sendo explorados, humilhados, tendo direitos negados. Sua coragem de ir até o fim pode inspirar outros a fazerem o mesmo. E pode colocar pressão pública para que a justiça seja feita, Joana pensou. Depois conversou com o Dr. Marcos, que disse que não havia problema legal em falar com a imprensa, desde que não discutisse detalhes do processo ainda em andamento. Conversou com as mulheres do grupo, que encorajaram fortemente. Conversou com Amanda, que disse: "Mãe, sua história precisa ser contada." E assim, 3 dias antes da sentença, uma matéria foi publicada no jornal local e compartilhada nas redes sociais. O título dizia: "Empregada demitida por crise de ansiedade, luta por dignidade e direitos contra patrão milionário." A reportagem contava sua história com sensibilidade e respeito. Incluía depoimentos de outras trabalhadoras domésticas que passaram por situações similares. Trazia dados sobre quantos casos de demissão ilegal aconteciam anualmente. E terminava com uma frase poderosa: "Joana não está lutando apenas por si mesma, está lutando por todas nós." A repercussão foi imediata e avassaladora. A matéria foi compartilhada milhares de vezes. Comentários de apoio inundaram as redes sociais. Mulheres de todo o país enviavam mensagens contando suas próprias histórias de abuso trabalhista. O caso, que era particular de Joana, tinha se tornado um movimento, e o Sr. Eduardo não gostou nem um pouco. Seu advogado ligou para Dr. Marcos furioso, acusando-os de tentar influenciar a decisão judicial através da mídia. Mas não havia nada ilegal no que fizeram. Era apenas a verdade sendo contada. Finalmente, chegou o dia. 15 dias depois do julgamento, a sentença seria proferida. Joana acordou com o estômago embrulhado. Não conseguiu comer nada no café da manhã. Amanda estava tão nervosa quanto ela. Dr. Marcos ligou cedo. "Nos vemos lá às 9. Seja qual for o resultado, Joana, saiba que você já fez história. Você já venceu de muitas formas, mas ela queria vencer de todas as formas. Queria a validação oficial de que tinha razão. Queria que ficasse registrado que o que fizeram com ela foi errado. Queria justiça não apenas simbolicamente, mas legalmente." Quando chegou ao fórum, a cena era ainda mais impressionante que no dia do julgamento. Havia pelo menos 50 mulheres
esperando do lado de fora. Algumas do grupo, outras que tinham visto a matéria e decidiram comparecer para mostrar apoio. Havia até uma pequena equipe de reportagem filmando. Isso é maior do que eu imaginava, sussurrou Joana para Amanda. É maior do que você, mãe. É sobre todas nós. Entraram na sala de audiências. O Sr. Eduardo já estava lá, mas dessa vez parecia menos arrogante. A exposição pública tinha abalado sua imagem. Joana tinha ouvido, através de Dona Célia, que alguns de seus investidores tinham se afastado, desconfortáveis com a publicidade negativa. O juiz entrou pontualmente às 9h30. Todos se levantaram. O coração de Joana batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Fique até o final para saber o resultado do julgamento, que mudou a vida de Joana e inspirou milhares de mulheres pelo país. Vou proferir a sentença do processo número tal. Reclamante Joana Santos Silva contra reclamado Eduardo Henrique Lima. Começou o juiz com voz firme e clara. Joana segurou a mão de Amanda com força. Após análise detalhada das provas apresentadas, dos depoimentos colhidos e da legislação aplicável, este juízo chegou às seguintes conclusões. Primeiro, ficou inequivocamente comprovado que a reclamante sofre de transtorno de ansiedade generalizada, doença reconhecida pela medicina e pela legislação trabalhista. Cada palavra era um passo em direção à justiça. Joana mal conseguia respirar. Segundo, ficou demonstrado através de testemunhos consistentes que a crise ocorrida no dia do jantar foi genuína e involuntária, não configurando, em hipótese alguma, comportamento inadequado passível de demissão por justa causa. O juiz fez uma pausa, ajustou os óculos e continuou. Terceiro, a demissão realizada no calor dos acontecimentos, sem qualquer consideração pelo estado de saúde da funcionária, sem oferecimento de auxílio médico e acompanhada de comentários depreciativos sobre sua condição de saúde, caracteriza não apenas demissão sem justa causa, mas também assédio moral e desrespeito à dignidade humana. Joana sentiu lágrimas começarem a escorrer. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de validação, de justiça finalmente sendo reconhecida. Quarto, a negativa de pagamento dos direitos trabalhistas devidos, somada à tentativa de intimidação através de contato direto com a reclamante durante o processo, demonstra flagrante má-fé por parte do reclamado. O Sr. Eduardo estava pálido. Seu advogado mantinha o rosto impassível, mas Joana podia ver a tensão em seus ombros. Portanto, julgo procedente em sua totalidade o pedido da reclamante. O reclamado deverá pagar verbas rescisórias no valor de R$52 mil, referentes a aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário e FGTS. Além disso, condeno o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$80 mil, tendo em vista a gravidade do assédio moral praticado e o sofrimento psicológico causado à reclamante. R$132 mil. Joana nem conseguia processar aquele número. Era mais dinheiro do que ela imaginava ver na vida inteira. Mas o juiz não tinha terminado. Registro ainda que o comportamento do reclamado neste caso é inadmissível em uma sociedade que preza pela dignidade do trabalhador. Empregadores devem entender que seus funcionários não são objetos descartáveis, mas seres humanos merecedores de respeito, especialmente em momentos de vulnerabilidade por questões de saúde. O martelo bateu. Estava decidido. Joana tinha vencido. A sala explodiu. Amanda se abraçou chorando. Dr. Marcos apertou sua mão com um sorriso enorme. Do lado de fora, quando a notícia se espalhou, houve aplausos, gritos de alegria, choro de emoção coletiva. O Sr. Eduardo saiu rapidamente pela porta dos fundos, evitando as câmeras e os olhares de reprovação. Mas Joana não estava pensando nele. Estava pensando em todas as mulheres ali, em todas as que viriam depois. Em como sua coragem de lutar tinha aberto um caminho. Mas havia algo mais importante que o dinheiro ou a vitória legal. Havia a recuperação de sua dignidade, a prova de que ela importava, de que sua vida tinha valor.
de que não era descartável. E agora, com recursos financeiros e uma nova perspectiva, era hora de começar um novo capítulo. Um capítulo onde ela não trabalharia para ninguém, mas com outras mulheres. Onde dignidade seria a fundação de tudo. O sonho da cooperativa, que tinha sido apenas uma ideia vaga, estava prestes a se tornar realidade. 3 meses depois da sentença, Joana estava em pé na frente de um pequeno escritório alugado em um bairro comercial. A placa acima da porta ainda cheirava a tinta fresca. Cooperativa Dignidade. Serviços de limpeza profissional. Ao seu lado estavam Vera, Solange, Luciana e mais 7 mulheres do grupo de apoio. Todas tinham histórias parecidas. Todas tinham sido desvalorizadas, desrespeitadas, tratadas como invisíveis. E agora, todas eram donas do próprio negócio. Joana tinha usado parte da indenização para montar a cooperativa. Equipamentos profissionais de limpeza, uniformes dignos, material de escritório, registro legal, tudo feito da forma correta. O restante do dinheiro foi dividido entre uma poupança para emergências e investimento na educação de Amanda, que agora conseguiria fazer a faculdade de enfermagem sem precisar trabalhar. Mas a cooperativa não era apenas um negócio, era uma declaração. Era a prova viva de que mulheres unidas podiam criar algo melhor. Algo onde não seriam empregadas, mas associadas, onde lucros seriam divididos igualmente, onde dignidade seria o valor fundamental. As regras eram claras e escritas em um documento que todas assinaram. Nenhuma associada trabalharia mais de 8 horas por dia. Todas teriam direito a férias remuneradas. Todas contribuiriam para decisões importantes através de votação democrática. E, principalmente, nenhum cliente que desrespeitasse qualquer uma delas seria mantido, não importava quanto pagasse. Nos primeiros dias, conseguiram 5 clientes, pessoas que tinham visto a matéria no jornal e queriam apoiar o projeto. Pessoas que valorizavam trabalho bem feito e tratamento justo. O boca a boca funcionou rápido. Em 1 mês, tinham 20 clientes fixos. Em 2 meses, 35. Precisaram contratar mais associadas. A diferença no ambiente de trabalho era notável. As mulheres chegavam sorrindo, conversavam entre si, apoiavam-se mutuamente. Não havia competição cruel. Não havia medo constante de demissão. Havia respeito. Havia dignidade. Havia algo que faltou por tanto tempo em suas vidas: orgulho do próprio trabalho. Joana assumiu o papel de coordenadora, mas não de patroa. Todas eram iguais, todas tinham voz, e quando surgiam problemas, resolviam juntas. Um dia, uma cliente nova tentou tratar Vera com desrespeito, gritando porque um copo tinha ficado com marca d'água. Vera ligou imediatamente para Joana, que foi pessoalmente até o local. Conversou com a cliente educadamente, mas com firmeza. Na nossa cooperativa, nós valorizamos o respeito mútuo. Entendemos que erros podem acontecer e estamos sempre dispostas a corrigir. Mas gritos e desrespeito não serão tolerados. Se a senhora não consegue tratar nossas associadas com a dignidade que merecem, infelizmente, não poderemos continuar prestando serviços aqui. A cliente ficou chocada. Estava acostumada a empregadas que abaixavam a cabeça e pediam desculpas. Mas ali estava uma mulher que conhecia seu valor e o das suas companheiras. A cliente se desculpou. E nunca mais houve problemas. Essa história se espalhou rapidamente entre as associadas. Joana tinha dado voz ao que todas sentiam. Tinha mostrado que era possível trabalhar com dignidade, que não precisavam aceitar migalhas de respeito. A vida de Joana mudou completamente. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A ansiedade ainda existia, provavelmente sempre existiria, mas agora era gerenciável. Continuava em terapia, tomava sua medicação, praticava as técnicas que aprendeu, mas principalmente tinha construído uma vida onde não estava constantemente sob pressão impossível. Amanda se formou na escola técnica com honras, conseguiu um emprego no hospital onde fez estágio, e quando recebia o primeiro salário, chorou nos braços da mãe. Conseguimos, mãe. Nós duas. Conseguimos.
E tinham conseguido. Contra todas as probabilidades. Contra um sistema que favorecia os ricos e poderosos. Contra anos de condicionamento que dizia que pessoas como elas deveriam aceitar qualquer tratamento. Tinham conseguido. Se essa história te emocionou, se você acredita que todas as pessoas merecem dignidade no trabalho, compartilhe esse vídeo. Histórias como a de Joana precisam ser contadas para inspirar mudanças reais. Um ano depois da sentença, Joana foi convidada para dar uma palestra em um evento sobre direitos trabalhistas. No início ficou aterrorizada. Falar na frente de centenas de pessoas? Ela que passou a vida tentando ser invisível. Mas as mulheres da cooperativa a encorajaram. Você precisa contar sua história, Joana. Precisa mostrar para outras mulheres que é possível lutar e vencer. E ela foi, com as pernas tremendo, com o coração acelerado, mas foi. Subiu no palco e olhou para a plateia repleta de rostos atentos. Viu trabalhadoras domésticas, estudantes, ativistas, jornalistas. Viu esperança nos olhos delas. E então começou a falar. Contou sua história desde o início. Desde os 15 anos de trabalho silencioso na mansão dos Lima. Desde a primeira crise de ansiedade que tentou esconder. Desde aquela noite terrível do jantar. Desde a demissão cruel. Desde a depressão que quase a destruiu. Mas também contou sobre a recuperação. Sobre o grupo de mulheres que a acolheu. Sobre a coragem de processar. Sobre a vitória na justiça. E sobre a cooperativa que nasceu daquela dor toda. Eu não sou especial, disse Joana com a voz firme. Não sou mais corajosa ou mais forte que qualquer outra mulher nesta sala. Eu simplesmente cheguei em um ponto onde a dignidade se tornou mais importante que o medo. E quando você chega nesse ponto, quando percebe que sua humanidade não é negociável, você encontra forças que nem sabia que tinha. A plateia explodiu em aplausos. Muitas mulheres choravam. Algumas se levantaram. E Joana soube naquele momento que sua história tinha transcendido sua própria vida. Tinha se tornado um símbolo. Uma inspiração. Um chamado para que outras mulheres também lutassem por seus direitos. Nos meses seguintes, várias mulheres procuraram Joana pedindo conselhos sobre como abrir suas próprias cooperativas. Ela ajudou cada uma. Compartilhou documentos, deu orientações, apresentou as autoridades certas. E lentamente mais cooperativas foram nascendo. Em outros bairros, em outras cidades, um movimento estava nascendo. Um movimento de trabalhadoras domésticas que não aceitavam mais ser tratadas como cidadãs de segunda classe. Um movimento por dignidade, por direitos, por humanidade. E tudo começou com uma mulher que caiu de joelhos em uma sala de jantar, mas se levantou mais forte do que nunca. 2 anos depois da demissão, em uma tarde ensolarada, Joana estava no pequeno escritório da cooperativa, organizando os agendamentos da semana, quando recebeu uma ligação inesperada. Alô? Joana Santos? Aqui é Márcia, você lembra de mim? Era Dona Márcia, a ex-governanta da mansão dos Lima. Claro que lembro. Como está? Estou bem. Na verdade, estou ligando porque... Bem, eu pedi demissão. Não aguento mais trabalhar naquele ambiente. E ouvi falar da sua cooperativa. Vocês ainda estão aceitando novas associadas? Joana sorriu. Estamos sempre aceitando mulheres que valorizam dignidade e trabalho honesto. Quando você pode vir conversar? Quando desligou, sentiu uma satisfação profunda. Mais uma mulher escapando da toxicidade. Mais uma aliada na luta por um trabalho digno. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios. Ainda havia dias difíceis. A ansiedade ainda dava as caras vez ou outra. Mas agora Joana tinha ferramentas para lidar. Tinha uma rede de apoio. Tinha propósito. Tinha dignidade. E quando deitava à noite, ao lado da filha que assistia vídeos de procedimentos médicos no celular, quando olhava ao redor do apartamento simples mas confortável que agora podiam pagar sem sufoco, quando pensava nas mulheres da cooperativa que construíam juntas algo bonito, Joana sentia paz. Não era a vida que tinha sonhado quando jovem. Era melhor, porque era uma vida conquistada, uma vida construída sobre resiliência, coragem e a recusa absoluta de aceitar menos do que merecia.
E se uma mulher que foi demitida após uma crise de ansiedade, que foi chamada de fraca e descartável, que caiu no fundo do poço da depressão, conseguiu se levantar e construir algo tão significativo, então qualquer mulher podia. Essa era a mensagem. Essa era a esperança. Essa era a herança que Joana deixaria. Porque no fim, a vida não tinha apenas dado a volta para ela, tinha dado a volta através dela. E no processo, tinha mudado não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de outras mulheres. E isso valia mais do que qualquer mansão, mais do que qualquer tapete de 20 mil reais, mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Valia tudo. Fim. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando o que achou da história de Joana. E se conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de que é possível recomeçar, de que dignidade não tem preço, compartilhe esse vídeo. Cada compartilhamento pode mudar uma vida. Juntas somos mais fortes. Juntas fazemos a diferença. Obrigada por estar aqui até o final dessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.